Fala galera, eu sou o Gui do canal do Tática Alvinegro e eu tô aqui hoje pra gente começar mais um vídeo, né? Voltando aí às atividades aqui no canal, eu que quero trazer também shorts nesse período aí de retorno de vídeos aqui pro canal. E o tema de hoje, né, vocês sabem, vocês já viram aí no título, que é um Botafogo que vai precisar se adaptar em relação às mudanças na defesa contra o Inter, né, para esse jogo do fim de semana, que vale muita coisa, pode valer a chegada do Botafogo ao G8, inclusive, né, ultrapassando ali o América Mineiro, que tem um adversário direto nesse final de semana, que é o Fortaleza. Então o Botafogo vai ter um jogo contra o Inter, só que não vai poder contar com o Cuesta, né, que por conta de questões contratuais, né, do Inter, né, nesse empréstimo, não joga contra a equipe do Internacional, porque o Botafogo precisaria pagar 1 milhão, enfim. Castro falou que confia no elenco. E na lateral direita, que a gente não vai ter nem Rafael nem Saravia, então provavelmente alguém vai ser improvisado. A gente tem visto o Canu atuar pela direita, né? A gente viu, na verdade, no jogo contra a equipe do São Paulo, mas o Mezenga também já atuou por aquele lado. E eu quero entrar um pouco nessa questão para o jogo de amanhã. E eu também quero explicar, é claro, como vocês já viram também, a diferença de ter um zagueiro canhoto na esquerda, de ter um lateral destro na direita, enfim, tudo que essa mudança pode gerar no Botafogo. E também um parêntese a mais, né, porque a gente viu que o Lucas Fernandes pode estar fora do jogo contra o Inter também, na notícia que saiu ontem lá no Fogonete, que ele não treinou, né, não foi a campo nesse trabalho pré-jogo. Então eu já quero também falar quem eu entraria ali para substituí-lo na partida de amanhã. Então, sem mais enrolação, vamos para a mesa, vamos para o campinho. E eu sei que se você já deixou o seu like, já se inscreveu no canal se você caiu aqui de paraquedas, eu sei que você já está comentando aí em quem você colocaria no lugar na lateral direita do Rafa e do Saravia, quem você colocaria no lugar do Cuesta e quem você colocaria também no lugar do Lucas Fernandes para esse jogo contra o Inter. Então eu tô tranquilo, eu sei que você já fez tudo isso, eu sei que você já deixou esse like, já comentou, já compartilhou, já fez tudo isso. Então, né, entrando aqui agora na mesa, né, eu quero trazer aqui com vocês podem ver que tá com uma interrogação tanto na lateral, quanto na zaga, quanto no meio. E eu vou começar pela lateral. Entre os jogadores disponíveis, né, a gente tem ali uma ausência, né, de laterais direitos. Eu sei que o Daniel Borges, né, já está treinando, talvez seja relacionado, a lista de relacionados ainda não saiu para o jogo de amanhã. Então a gente vai ver aí provavelmente amanhã saber se o Daniel vai ser ou não relacionado. Mas eu não entraria com o Daniel, sendo bem sincero, porque o Daniel tá há muito tempo parado, né, vai deixar a desejar na questão do ritmo de jogo, né. Seria a terceira opção desse elenco, mas eu tenho meus receios, principalmente quando a gente enfrenta uma equipe que é a equipe do Internacional, que é uma equipe muito forte fora de casa, o segundo colocado, e não perde a mais de 10 jogos no campeonato, né? Então vem numa sequência de invencibilidade muito boa. Não entraria com o Daniel num jogo decisivo desses. Para começar, eu acho que tá um pouco óbvio, né, talvez, quem vai entrar nessa lateral direita, se a gente pegar o último jogo, né, levando em consideração que o Mezenga perdeu espaço e foi mal contra o Fortaleza. Então, provavelmente deve vir a entrada do Canu. E aí, o que eu penso sobre isso, né? Quem eu colocaria? Não tendo nenhum lateral à disposição, eu ficaria entre Canu e Mezenga, né? É óbvio, é o que o nosso elenco tem para oferecer nesse momento. Eu não improviso o Tietê nesse caso, já falei e vou repetir até agora. Para mim, quem tá jogando bem na posição que tá jogando agora não tem que ser deslocado para suprir uma carência, né? Então, um exemplo, Tietê tá jogando muito bem de primeiro volante, se encontrou naquela posição. Eu não deslocaria o Tietê para lateral, para talvez uma exibição que nem seja tão boa, e a gente perde ainda o cara que está sendo fundamental ali como primeiro volante nesses jogos. Então eu não deslocaria, não faria essa mudança, assim como eu não trocaria, por exemplo, o Adrielson para a esquerda, que a gente vai comentar quando a gente chegar no zagueiro. Para a direita, infelizmente, né, porque eu tenho muitas reticências em relação a esse jogador, eu vou colocar o Canu, né, que foi o cara que entrou contra a equipe do São Paulo. A gente sabe que foi um jogo atípico, entre algumas aspas, né, porque toda aquela situação do campo, da chuva, era um jogo muito mais físico, né, e tudo mais. Mas por que eu coloco o Canu nesse sentido? A gente precisa de alguém destro por esse lado direito. Por quê? Porque a equipe do Inter é uma equipe que vai explorar bastante o fundo do campo. É uma equipe que vai buscar aquela sobreposição de lateral e ponta. Ou seja, esses caras adversários vão fazer essa corrida pelo lado do campo aqui e vão vir no fundo para cruzar. O Inter não é uma equipe que vai parar no meio do campo e vai jogar essa bola na área. A partir do momento que a gente vem aqui no fundo, esse cara aqui da direita
ele sendo destro, né? E aí a gente entra naquela questão que já teve o Daniel Borges jogando na esquerda, né? Contra o Ceará para impedir aquela passagem cruzada do ponta invertido. Apesar da gente ter um Wanderson que busca esse jogo mais interno, o Wanderson, que é quem deve atacar o Canu aqui pelo lado direito, gosta de ir muito no fundo também. Gosta de ir muito no fundo. Ele vai buscar esse tipo de jogo. O Inter gosta de sobrepor esse lado do campo. E aí, ele vindo ao fundo, a gente precisa de um cara que corra em direção à perna boa dele. Porque a partir do momento que o Wanderson vai no fundo para ele cruzar, o Canu ele tem que estar numa posição corporal que facilite esse corte já do cruzamento. Então se o cara vai cruzar no fundo, se eu sou destro, eu levanto a minha perna e consigo tirar, consigo afastar a bola não chega na área. Se eu fosse canhoto, talvez eu corresse mais torto em relação à bola e você perde toda aquela questão da mobilidade, a questão da cobertura, porque em alguns segundos o Wanderson já passou por você. Então você conseguir fechar bem esse fundo do campo, para mim é algo muito importante nesse jogo em específico. Então, cara, eu entraria com o Canu nesse lado, porque a gente sabe que a gente vai precisar de uma força maior defensiva. E esse jogador também, pelo fato do Inter usar muito da bola parada aérea, usar muito da bola aérea no seu time, o Canu é um cara que pode até povoar a área em determinados momentos com 3 zagueiros, né? E aí a gente tem o recuo ali do Júnior Santos, ou então o próprio Tietê fazendo essa cobertura aqui do lado do campo. Então é mais um zagueiro, é mais um cara alto, de porte físico, para travar essas bolas paradas, que vão vir também do outro lado do campo. Então, né, pra mim o primeiro escolhido, infelizmente, né, porque eu tenho muitas reticências em relação ao Canu, acho que o tempo dele no Botafogo já acabou, precisa de ares novos, precisa talvez ser emprestado, mas é a única opção que a gente tem para esse jogo de hoje. Para o zagueiro esquerdo, primeiro eu quero falar o quanto a gente vai sofrer nessa mudança de estilo de jogo, porque a gente não tem um zagueiro canhoto no banco, né? O Mezenga não é canhoto, o Carly não é canhoto, o Sampaio não é canhoto. E isso, por que isso dificulta tanto o trabalho desse zagueiro canhoto? Porque quando a gente tem o Cuesta, né, tanto na saída de bola, e eu quero mostrar pra vocês algo aqui que eu acho muito interessante, que é quando o cara recebe a bola pela esquerda e ele vai fazer um passe na saída de jogo do Botafogo, vamos supor que o Botafogo tá saindo jogando aqui, certo? Essa é a organização do Botafogo, Marçal segura um pouquinho, a bola tá com o Cuesta. Ele consegue fazer esse passe pro Marçal usando a perna esquerda por fora do campo. E por que isso é bom? Porque esse cara que tá vindo fazer a pressão no zagueiro, se ele vier pelo meio, né, ele fechando esse espaço aqui do meio do Botafogo, ainda assim o Cuesta tem uma angulação para fazer esse passe lateral sem a bola passar por esse cara aqui. Se o Cuesta fosse destro, se a gente tem um zagueiro destro na esquerda, essa bola ela não vai fazer essa curva por fora se esse cara passar a bola com a perna direita. A bola vai fazer essa trajetória aqui, ó. É uma trajetória diferente, como vocês podem ver pelo mouse, do que essa que sai do campo. E aí, tendo essa questão aqui, dessa trajetória mais centralizada da bola, você limita e você acaba deixando também o seu passe muito, como é que a gente pode dizer? Previsível. Porque você sabe que ou essa bola vai vir cruzada por aqui, ou essa bola vai vir no meio. E aí esse cara que vem por dentro marcando, e o Inter gosta de colocar caras por dentro marcando, o próprio Alan Patrick, enfim, esses jogadores de meio de campo do Inter conseguem anular melhor essa saída de bola, essa construção do Botafogo. Então, pensando ofensivamente, por que é melhor ter um zagueiro canhoto na esquerda, que a gente não vai ter nesse jogo e vai mudar a nossa forma de sair jogando? Porque esse cara, ele consegue essa angulação de passe, e aí o cara tem que vir do canto para travar esse passe pro Marçal, certo? E ao mesmo tempo que esse cara vem do canto, ele consegue muito bem mascarar um possível passe pro lado de dentro e um possível passe também para esse camisa 8 aqui, né? O que deixa a saída de bola mais imprevisível, o Botafogo consegue quebrar com mais facilidade essa primeira linha do Internacional. Então, ofensivamente é isso. Defensivamente, por que é importante ter um zagueiro canhoto? A equipe do Inter é uma equipe que busca muito essa sobreposição. Busca muito esse lateral vindo junto com ponta direita para cima do Marçal, para cima do lado esquerdo do Botafogo. E busca muito a linha de fundo. Então, mais uma vez, como eu falei, esse cara, né? Vamos supor que a gente tem um Bustos subindo, a gente sabe que o Marçal ficou um pouco mais no ponta direita do Inter, né? E aí o Bustos sobe e faz um cruzamento. Por que é importante ter um zagueiro canhoto?
mais uma vez, quando a bola vier da linha de fundo, qual é a perna predominante para o cara tirar para a parte de dentro do campo, né? Para não tirar contra o próprio gol? A perna esquerda. Então, se o cara cruzou do fundo pela direita, eu sou canhoto, eu tiro essa bola, né, com a minha perna de preferência, para dentro do campo. Eu não jogo a bola contra o meu próprio gol. Eu não corro o risco de rebater ela mal para o meu próprio gol. Porque se a bola vem pela direita, a perna certa e ideal para tirar, para fazer o corte, é a esquerda. E quando você não tem um zagueiro canhoto, quando você tem um zagueiro que prefere usar a perna direita, nessas situações ele pode, né, se confundir até na hora de qual perna ele vai utilizar, qual perna ele sente mais confiança, inclusive. E ele pode também, né, nesse caso, cortar para trás, errar, né, dar aquela espirrada no taco e a bola vai para trás. Ele pode tentar tirar com a direita e acabar jogando contra o próprio gol. Então, defensivamente, ter um zagueiro de perna canhota na esquerda é muito importante, assim como ter um zagueiro destro na direita, que é o caso do Adrielson, por exemplo. Então a gente não tem esse cara canhoto. Então eu tenho medo do Bustos, do ponto direito do Inter, trazer esse cruzamento por dentro, e esse nosso zagueiro aqui, sendo destro, cara, acaba tirando a bola para trás. E aí, às vezes fazendo um gol contra, ou às vezes tirando para um escanteio, que é uma jogada perigosa do Inter, ou às vezes até mesmo espirrando esse taco e tirando mal a bola, e aí ela sobra aqui na entrada da área para um Alan Patrick, para um cara de finalização forte do Inter chegar e concluir. Então, esse cara aqui, o ideal era ele ser canhoto, como é o Cuesta, né? Até nessa corrida aqui pra trás, ele não vai correr torto, porque o cara que corre, que é destro, ele vai correr mais torto pra tirar essa bola, porque ele vai tentar ajeitar o corpo dele o tempo inteiro, não é um movimento natural. Então, não vai ter como ter um zagueiro canhoto, né? E a gente tem aí as três opções, que seria Mezenga, Carli e Sampaio. Eu tenho muito medo do Carli e do Sampaio, principalmente. São zagueiros mais cintura dura nessa corrida, de não conseguir girar o corpo na hora de tirar essa bola e acabarem tirando a bola com a perna direita, e aí podendo fazer um gol contra, podendo fazer gerar um escanteio com uma facilidade. Enquanto eu acho que o Mezenga é um zagueiro que tem um pouco mais de mobilidade nessa questão corporal, e eu falei isso inclusive na live, né, no último vídeo aqui do canal. O próprio Matheus do Fogostat comentou isso também, essa escolha dele. Então são jogadores, Carli e Felipe Sampaio, que eu acho que teriam dificuldade para se adaptar nesse esquema. O próprio Felipe Sampaio, lá no jogo do primeiro turno, né, a gente sabe que foi um assalto aquele pênalti que marcaram, mas ele, em tese se posicionou mal. Ele se posiciona mal naquela jogada, né, na questão corporal. Ele está posicionado para tirar essa bola para trás, com a mão, né? Por isso ela acaba esbarrando, né, na mão, inclusive na barriga e depois na mão. Então, ele tem essa dificuldade. Então, cara, eu vou de Mezenga. Eu quero saber já no chat aí, nos comentários, o que você acha. Quem você colocaria nessa zaga. E por que também eu não improvisaria o Adrielson, que já jogou na esquerda no Sport. Cara, o Adrielson vem numa fase espetacular pelo lado direito. O Adrielson virou o dono desse lado direito do Botafogo. Nas coberturas, nas disputas aéreas, nas disputas pelo chão. É um zagueiro que não faz falta. É um zagueiro muito eficiente que não faz falta. Não leva perigo. Não traz perigo para a área do Botafogo. Um zagueiro limpo. Um zagueiro que consegue usar todas as suas possibilidades, usar todas as suas qualidades sem praticar o antijogo. Então, o Adrielson está muito sólido nesse lado direito. Você deslocar ele para a esquerda para suprir uma necessidade pode quebrar essa boa sequência dele e de fato, talvez, quando ele voltar pela direita no próximo jogo, já causar ali talvez uma perda de ritmo, uma perda de sair da boa fase mesmo, sabe, gente? Então eu não troco gente que tá muito bem encaixada na posição pra satisfazer ali minimamente alguma coisa do time, e aí você entrar com o Sampaio, talvez entrar até com um Joel Carli. Pra mim, Adrielson segue na direita, então ele não é opção pra mim nesse lado esquerdo. E no meio, né, eu vou repetir o que eu falei aqui há um tempo, principalmente pra esse jogo em específico. Eu não entraria com Gabriel Pires e eu buscaria um time um pouquinho mais sólido defensivamente. E aí, usando a estratégia que o Castro utilizou contra o São Paulo, inclusive, quando ele joga o Tietê de segundo volante, né, dando mais liberdade pro Tietê tanto fazer coberturas quanto chegar também no ataque, eu entraria com o Danilo Barbosa no lugar do Lucas, porque a gente vai precisar muito da cobertura desses dois caras aqui, principalmente no que diz respeito
os avanços do Inter pelos lados, né? A gente sabe que o Jefinho não é um cara de pegada de marcação tão forte, então esse lado esquerdo, e a gente pode trocar, né? Pode ser o próprio Tietê pela direita e o Danilo pela esquerda, precisa ser bem protegido. Esse lado precisa ser bem protegido. O Depena costuma trabalhar muito bem nesse meio de campo, então, cara, a gente vai ter que blindar o nosso meio de campo e essas coberturas pelos lados do campo. E aí você tendo um Danilo Barbosa por esse lado, você deixa até um Jefinho mais solto para um contra-ataque, para um contragolpe, se o Botafogo necessitar disso numa situação de defesa em bloco um pouco mais baixo, nesse jogo contra o Inter. Então, assim, acho que a minha escolha é o Danilo Barbosa, não seria o Gabriel Pires, por exemplo, né, que é um substituto talvez imediato do Lucas Fernandes. Seria uma opção um pouco mais conservadora, explorando aí essa cobertura dos lados do campo desses nossos dois jogadores. E eu quero saber de você aí agora, nos comentários, quem você colocaria nesse meio aí para substituir o Lucas Fernandes. Então acho que eu consegui explicar quem eu escolheria, por que eu escolheria, né, nesse meio tempo. Né? Eu quero saber de vocês, como eu falei. Quero saber quem você colocaria no meio, na zaga e na lateral direita para esse jogo importantíssimo contra o Internacional. Bom, e esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham deixado o like, espero que vocês tenham compartilhado o vídeo, né, apertado o botão de se inscrever, né, pra gente chegar aí o quanto antes aos 3.000 inscritos, né, já falei, quero trazer também um conteúdo novo de shorts aqui pro canal, e, bom, só tenho a agradecer, deixa sua opinião nos comentários aí, pra quem você trocaria, se você gostou do vídeo de fato, né, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer pra trazer esse conteúdo aí pra vocês de maneira mais qualificada e maneira mais regular aqui no canal também. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, até a próxima e fui!